Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a água. Geralmente é o primeiro capítulo das aulas em bioquímica, também na área de biomol. Então, a água, esse elemento maravilhoso que está em todas as nossas células, dentro e fora, e é um elemento muito incrível, porque a água, ela é dita com características anômalas. Se vocês olharem essa tabelinha, vocês vão ver que a água tem um dos maiores pontos de fusão desses elementos que estão listados aí na tabela, em forma de comparação para vocês. Tem um dos maiores pontos de ebulição e tem o maior também calor de vaporização, ou seja, quanto mais de energia eu tenho que dar para que ela, se vaporize ou mude de seu estado por cada grama de água. Então, a água, como um gás, ele é também um dos mais leves, se a gente for levar em consideração seus estados físicos. Como líquido, ele é muito denso, e como sólido, ele é pouco denso, tanto é que ele flutua, né? Um cubo de gelo flutua na água. Então, ela tem características que são, assim, do máximo ao mínimo, e que torna a água esse elemento tão essencial para a nossa vida. Mas o que a água tem, então, de tão interessante? A água é essa molécula H2O, né? Como a gente sempre aprendeu aí na vida, desde pequenininho, a fórmula da água, H2O, em que nós temos aí uma estrutura dipolo. Nós temos dois elementos, né? No caso os hidrogênios, que tem carga positiva, e o oxigênio, que tem carga negativa, e isso faz com que a água, então, se ligue entre outras moléculas de água, formando estruturas, no geral, tetraédricas, mas também podemos ter ligações de formas diferentes, formando trímeros, pentâmeros, né? Pelo menos ainda enquanto modelagem computacional. A ligação, então, entre a água, entre as moléculas de água, é o que faz a gente saber se essa água está em diferentes estados, como no sólido ou no líquido. Vocês podem ver nessa figurinha aqui, né, as ligações entre os hidrogênios, as chamadas pontes de hidrogênio, formando, então, um estado característico sólido. A água, então, ela se liga por ser essa característica, por ter essa característica de polo, ela se liga entre vários elementos, entre várias biomoléculas que estão presentes na nossa célula e fora da nossa célula. Como, por exemplo, ela pode se ligar a moléculas polares, como a glicose, onde tem os seus elementos mais polarizados. Ela pode se ligar com aminoácidos, ela pode se ligar com álcoois, ela pode se ligar em substâncias, fazendo inclusive redes entre substâncias apolares e se ligando também em substâncias com características anfipáticas. Então, a ligação da água com essas moléculas é extremamente importante para nós, porque ela torna, então, esses elementos, como a gente está vendo nessa próxima figura aqui, os íons, né? Na verdade, os elementos químicos se tornam ionizados através dessas ligações. Então, quando eu tenho, por exemplo, um cloro que é negativo, eu vou ter a organização, a orientação das moléculas de água junto dos seus polos positivos ao elemento que é negativo. E assim, quanto maior é o elemento, maior é o grau também de ligação, porque eu consigo espacialmente fazer mais ligações dessas moléculas de água. Percebam que ao redor, então, desses íons, né, nós temos a chamado íon hidratado. Por quê? Porque o íon nunca vai estar sozinho dentro da nossa célula ou fora dela. Ele vai estar sempre carregado com essas ligações de água. Então, sempre será um íon hidratado. E daí também a importância desse elemento, né, para ser transportado para as nossas células e para fora das nossas células, porque ele vai sempre tentar, né, levar essas moléculas de água e mexer na característica hidroosmótica das nossas células. Então, como a gente falou antes,
né? Esse elemento, por exemplo, que é hidrofílico, ele tem um grupo polar, mas ao redor do seu grupo apolar, nós temos a formação de redes de moléculas de água que se ligam, tornando esse elemento também hidratado. Então, mesmo uma área de um elemento que seja apolar, ele vai ter essa rede ao seu redor, fazendo então a hidratação. Essa camada então de água que nós temos ao redor dos elementos, sejam eles hidratados, sejam eles polares ou não, se chama água de solvatação. E essas redes, então, elas podem se formar, essas redes de água, tanto em elementos polares quanto em elementos apolares. Mais uma coisinha interessante da água é que a água apresenta características muito importantes para nós, como ter um alto calor específico. Qual é a importância disso? Ela nos auxilia na termorregulação. O que quer dizer isso, termorregulação, professora? Termorregulação é a capacidade que o nosso corpo tem de se regular termicamente, ou seja, para que eu tenha um aumento de 1 grau do meu corpo, né, eu tenho que colocar determinada energia para essa temperatura aumentar. Então, a termorregulação é a relação que nós temos, né, da água com a variação, a dificuldade da variação de temperatura no nosso corpo. Então, como nós temos praticamente o corpo formado por água, o nosso corpo vai alterar pouco a sua temperatura. Por quê? Porque nós temos um alto calor específico, ou seja, eu preciso muita energia para aumentar em 1 grau a minha temperatura, né? E isso tem a ver, então, sempre com manter a temperatura corporal. Então, um corpo hidratado mais dificilmente vai para hipotermia ou para hipertermia, né? Evolui para esses casos. Então, hidratação é importante. A outra característica da água é a característica de tensão superficial. São essas redes, né, que as moléculas de água fazem, formando uma leve película, na qual a gente pode perceber, por exemplo, insetos que têm baixo peso, né, conseguem se manter sobre a água. Então, é a característica chamada de tensão superficial, formada pela película da ligação entre as moléculas de água. E a outra característica que é importante também para nós é a capilaridade. O que é a capilaridade? É como que essas moléculas de água vão aderindo a tubos. Um modelo clássico que a gente usa para explicar a capilaridade é a água no canudinho. Quando você bota um canudinho dentro da água, você vê que a água sobe, né, pelas paredes desse canudinho. Mas uma coisa que é importante dentro da nossa fisiologia, porque o sangue, né, formado basicamente aí por quantidade de água, entre outros elementos sólidos, a ligação entre as suas moléculas permite também essa passagem, essa adesão, esse movimento circular no nosso corpo. Mas talvez o que mais importe aí da relação da água para a nossa aula de bioquímica de hoje é a característica da água ionizar outros elementos no nosso corpo. Por que isso? Porque a ionização da água faz com que a gente libere íons hidrogênio e oxidrilas. E qual é a importância disso? A regulação do pH. Ou seja, quanto mais hidrogênio livre eu tiver, menor é o meu pH, né? Quanto mais hidrogênio livre eu tiver, menor é o pH. Quanto menos hidrogênio livre eu tiver, maior é o pH. Percebam nessa tabelinha que a concentração de íons hidrogênio livre e a concentração de íons oxidrila livre somam sempre 14, e daí que vem então este cálculo da tabelinha, né, daquela tabela clássica da escala de pH, né? Para elucidar vocês, para quem está um pouco esquecido aí, nós temos aqui um exemplo de vários elementos
que estão dentro do pH neutro, que é o pH 7, diminuindo o pH, aumenta a acidez, aumentando o pH, aumenta a alcalinidade. Lembrando sempre que diminuindo o pH significa aumento de hidrogênio livre. Aumentando o pH, aumento de oxidrila livre ou diminuição de hidrogênio livre. Beleza? Então, isso foi para nossa aulinha, recapitulando a água, e sigam para o próximo bloco, que é a aula de pH. A gente vai falar de algumas condições fisiológicas importantes de pH relacionado à ionização da água e como que o nosso corpo regula isso bioquimicamente falando. Beijo vocês!